Boa noite, né? Eu ia deixar os testemunhos tudo para o final, né? Mas não tem como. Estar neste lugar aqui, depois de, eu acho que uns quase 2 anos, talvez. A última pregação que eu fiz, é isso, né? Quase 2 anos. E poder estar nesse lugar aqui significa muitas coisas para mim e para o meu coração. E para mim, né? Quem acompanha de perto sabe exatamente do que eu estou falando. Estar aqui é o ressignificar da minha história, é o ressignificar da minha vocação. E enquanto nós cantávamos essa música, né? De fato o Senhor me dava essa graça de entender que hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder e renascer, e quantas vezes mais forem necessárias. Mas eu não vou me apresentar porque os irmãos ali já conhecem, apesar de ser novos aqui na nossa casa. Mas meu nome é Bárbara, né? Tenho 29 anos e sou uma eterna enfermeira, porque essa faculdade não acaba nunca. Jesus amado. Mas eu queria te chamar, a gente vai fazer uma dinâmica. Luísa é minha assistente de palco, entregue os papelzinhos aí, por gentileza. Olha, minha assistente de palco está parecendo um farol hoje. Olha aqui, o farol da esperança, né? Não diz que a capela também, como a gente recebeu como profecia que seria um farol? Você está fazendo jus, amém. Então entregue aí os papelzinhos. Faltou eu de vermelho, é verdade. Eu passei o final de semana de vermelho, por isso que não deu, entendeu? A roupa tá para lavar. Então entregue aí os papelzinhos. E aí nesse papelzinho que você recebeu, você faz... Não vai fazer aviãozinho, você vai dobrar depois direitinho. Nesse papel que você recebeu, você vai colocar uma das penitências que você está fazendo. Não precisa ser todas. As que você, assim, mais tem tido dificuldade. Ai, Bárbara, não estou fazendo nenhuma. Então, vamos começar, né? Vamos estar começando, porque a gente está, tipo assim, segundo domingo da quaresma. Logo, logo vem Páscoa aí. As canetas. A mala não é toda. Estava na frente, menina? Não. 2 moments later. E aí você vai pensar e você vai colocar uma penitência sua aí. Certo? Enquanto você vai pensando, eu vou falando aqui e vai dar certo. O tema que eu fui chamada para pegar hoje está lá em Mateus 6, de 1 a 18. Eu não vou pegar a minha Bíblia, porque é assim, contar a história da minha Bíblia. Um dia eu fui CV. E aí um dia eu recebi uma Bíblia de doação que não tem o Evangelho de São Mateus e tem metade de São Marcos. É complicado, mas como era doação, a gente aceitou, não é mesmo? A gente aceitou e seguiu a vida. Eu vou aceitar uma de empréstimo no momento, porque eu só tenho de Lucas para frente. Obrigada, irmã. Então vamos lá, está em Mateus 6, de 1 a 18. E vai pensando aí, escrevendo, hein? Sua penitência, que você tem tido mais dificuldade de viver. E aqui diz, Mateus 6. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que estás nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que tua esmola fique em segredo e o teu Pai que vê no segredo te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto
e fechando tua porta, ora a teu pai que está lá no segredo. E teu pai que vê no segredo te recompensará. Nas vossas orações não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Portanto, orai desta maneira. E palavra do Senhor, porque aqui dá para frente, palavra da salvação, porque daqui para frente ele começa o Pai Nosso e a gente vai meditar este trecho apenas. Então, palavra da salvação. Vai lá. Enquanto eu preparava o Senhor falava muitas coisas, né? E eu pedi para ele misericórdia, para ele ir com calma, porque eu me empolgo, e eu me empolgo muito para eu não fugir daquilo que ele tinha me pedido, né? Mas olhando para essa realidade de deserto e aquilo que nós precisamos vivenciar na quaresma, o Senhor me fazia lembrar, né, de duas coisas. Que quando ele é batizado, lá em Lucas 4, né, ele vai cheio do Espírito Santo e é conduzido ao deserto. E aí, o supetão que o Senhor me falou logo de primeira, sem a presença e a plenitude do Espírito Santo de Deus, não há deserto que você suporte. E aí, existem duas diferenças. O deserto ao qual o Senhor nos conduz e o deserto ao qual a gente se enfia. E existe uma diferença aqui, meus irmãos, muito grande. Porque o deserto ao qual a gente se enfia, a gente se coloca, se joga, se lança lá, sem a ação desse Santo Espírito que nos conduz, é o deserto que vai nos condenar e vai nos matar, nos levar à morte. Você já parou para pensar nisso? Que os teus pecados muitas vezes te jogam nesse deserto? Está aí o resultado no mundo, né? Depressão, ansiedade. E hoje, glória a Deus, eu posso falar isso aqui com um pouco mais de propriedade, livre destas coisas. E de um modo assim, muito especial e particular, o Senhor me lembrava que existe o deserto quaresmal, qual nós estamos vivendo, que é tempo litúrgico, ok? Todos estamos cientes que durante os 40 dias, né, aquela coisa toda de doxologia da Bíblia, o número 40 é para a perfeição, e que você está dentro do deserto para que você saia perfeito. Muito lindo, que a gente medita todo ano, e assim como a Thalita pregava, a gente precisa nos desacostumar com as coisas já ditas. Parece assim, 40 dias, vamos viver, escolhe as penitências mais hards, assim, né? Vou tomar banho gelado no inverno, vou orar com o Frei Gilson às 4 da manhã, vou levantar e fazer, e acontecer, e não sei mais o que lá. E aí as outras coisas que são as mais importantes, que é sobre o que a gente vai falar hoje, vão ficando para trás. Que é a oração, o jejum e a esmola. E as nossas penitências se tornam só práticas externas, mas não modificam o nosso coração, o nosso interior, que é aquilo que Deus mais nos pede durante este tempo. E aí existe o segundo deserto a qual o Senhor nos comunica. Que deserto é esse? Lá, quando você foi batizado, você lembra a data de quando você foi batizado? Tem memória? Fala aí alto para eu ouvir se você sabe mesmo se você está me enganando. Sabe, né? Vamos, todos sabem. Todos sabem. Então, a data que você foi batizado, até o dia da sua morte, você está vivendo um deserto de peregrino, filho. É o deserto que você sofre, vai ter perda, vai ter luto, vai sangrar, vai sofrer. Você está entendendo, né? Cristo libertador, em nome de Jesus, você não está entendendo. Não sei mais o que falta. Como diz a Fabiana no retiro, eu não sei mais o que Deus está precisando desenhar para a tua vida, para tu estar entendendo isso daí. Amém? E este é o segundo deserto. E existem os desertos, né, a qual o Senhor nos coloca de fato. Não que esses eles não nos coloquem, porque o deserto quaresmal é pedido da igreja e o Senhor nos envia. O deserto de peregrino é o deserto que nós caminhamos ao longo de toda a nossa vida, com toda a nossa história, com toda a nossa familiaridade, hereditariedade, com os traumas, com as imperfeições, mas com os dons, com as alegrias. É esse deserto daqui até o seu último suspiro de vida.
E existe o deserto que é espiritual. Por exemplo, hoje, nós, enquanto comunidade, vivemos um deserto, uma cela, que é uma particularidade de Deus com o nosso carisma, que nós chamamos de célula. Amém? E aí, algo que o Senhor me fazia lembrar, né? Lá em Lucas 4, quando Jesus é levado ao deserto, ele sofre as 3 tentações, certo? Do ser, do ter e do poder. Aula de catequese agora lá. Primeiramente, ele é tentado pelo ter. Estou com fome. Jesus fala, né? Está passando fome. Aí Satanás passa assim, ó. Tem a pedra aí. Dá para transformar em pão. Aí ele mete que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, nos lembrando que a palavra de Deus também é alimento para nós. E aqui que começa a apertar. A palavra de Deus tem sido seu alimento? Nos dias bons, nos dias maus. Ela tem sido o que te sustenta? Ou você ainda é a pessoa que corre atrás do bem material para sustentar a sua vida? Você ainda é dependente daquilo que circula ao seu redor para sustentar a sua vida? Porque essa é a primeira lição do Senhor no deserto para cada um de nós. O que falta você possuir para você entender que não é sobre possuir, não é sobre ter, mas é sobre se alimentar daquilo que Deus tem emanado dele para você, para a sua vida. E aqui a gente entra num caminho catequético, né? Santa Igreja ensina aí que tem liturgia diária todos os dias, que é a agenda de Deus. Como você tem feito essa liturgia? Amém. Deus lhe pague. Pode deixar. Assim eu não chuto, nem derrubo e nem derramo em nada. E como é que tem sido essa experiência? Será que você vai lá no automático, né? E quando eu disse que a pregação já tinha começado, porque nós precisamos nos desacostumar com este sobrenatural de Deus. Aí eu tô lá, eu acordo, aí vou lavar a cara, escovar os dentes, eu preparo o cabelo, arrumo as coisas tudo. Aí rodo o Padre Paulo Ricardo lá para falar para mim o evangelho que eu devia sentar para ler, né? O evangelho que eu deveria sentar para ler, minimamente ler. Aí eu só boto lá para rodar e fico rodando. Aí já encaixo o rosário, que também às vezes é o Padre Paulo Ricardo que reza lá junto comigo. E aí eu cato pegado, Ave Maria cheia de graça. Ele já está lá no Pai Nosso, mas eu aqui, ó, né, arrumando cabelo, botando a frigideira no fogo. Como é que tá esse seu alimento? Porque se Deus nos garante que uma hora nós vamos precisar disso para nos abastecer neste deserto da vida, uma hora você vai morrer de fome. E aí pode ser que Satanás te fale assim, ó, transforma essas pedras aí, deixa eu já te avisar que você não vai conseguir. Uma porque você não vai estar com o Espírito e uma porque você não tem esse poder aí. O único poder que nos provém é da palavra da qual nós somos alimentados. É aqui que está o poder da palavra do Filho de Deus. Vamos continuar. A segunda tentação de Jesus lá no deserto. Satanás, né? Leva Jesus lá para o monte, lá em cima da igreja. Se eu não estou doida, né? Deixa eu voltar aqui para ver se é isso mesmo. Em Lucas lá, ele leva Jesus lá para o monte e fala assim, ó, tudo isso daqui pode ser seu. É só você fazer uma adoração rápida aí, só falar assim, né, que você me adora e tá tudo certo. Tudo isso pode ser seu. E aí Jesus fala não e repele ele pela segunda vez. A tentação do ter passa agora a ser a tentação do poder. Certo? E aí Jesus replica a ele, novamente. A questão é, quando nós estamos no nosso deserto da vida e a tentação do poder nos bate à porta, como nós temos reagido? Eu estou falando tudo isso para dar uma introdução, porque vai fazer sentido lá no final, amém? Vocês estão comigo? Amém.
E aí Deus dá essa resposta a ele, né? Que ele não precisava disso. Que eu não lembro de cabeça a resposta, porque eu lembro da última, assim. E a terceira, que é a do ter, do poder e o do ser. Que ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Que Satanás fala, se joga daí, que você tem um bocado de anjo lá fazendo nada lá em cima, que pode vir te recolher, né? E ficar tudo na paz. E aí ele fala que não tentarás o Senhor teu Deus. E não é que a gente às vezes tenta, né? A gente é abusado, né? De vez em quando o nosso coração tenta. Fala, Senhor, eu só faço isso se o Senhor me der isso aqui. Mas eu só vou para tal lugar se o Senhor me der essa condição. Mas eu só quero tal emprego sendo essa condição. E aí a gente vai tentando, sem nem mesmo perceber, as condições que a gente coloca para servir a Deus. Dito isso, vamos agora para a passagem em si. Os pilares. O que é um pilar para você? Algo que sustenta, uma coluna. Obviamente, que coisa de chat GPT, né? Ótimo, uma coluna. E a igreja nos ensina, que dentro da realidade quaresmal, nós temos 3 pilares que sustentam essa realidade de deserto, que nos dão sustento para chegar até o final dos 40 dias. Mas até o final dos 40 dias, como chegar, né? E aí ela nos dá a oração, o jejum e a caridade. Sou eu ou você que está fazendo isso daí? Ninguém? Amém. Eu só continuo mesmo, gente. E aí, a oração, né? Algo que é o primeiro pilar. Quando a gente pega o catecismo, né? Que a gente não tem muita facilidade para lidar com o catecismo, a última parte do catecismo, que é a 4ª parte, do parágrafo 2159 a 2865, fala só sobre oração. Ensina o cristão a rezar. E aí, o que é a oração para você? O que a gente fez aqui anteriormente talvez seria a oração? Eu senti o fluir do Espírito Santo. Santa Teresinha nos diz que a oração é o impulso do coração, um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento diante do amor, no meio da provação ou no meio da alegria. Para o catecismo em si, a oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes, de onde nós falamos, como rezamos, das alturas do nosso orgulho e vontade própria, ou das profundezas de um coração humilde e contrito. Quem se humilha será exaltado. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom de Deus. Eu não posso... Algo então que a igreja nos ensina por primeiro aqui, que este pilar aqui não tem como ser concebido sem que o meu coração esteja movido por humildade e pobreza. Humildade para eu reconhecer que eu sou pequeno, que eu tenho as minhas limitações. E aí a questão é, você conhece suas limitações? Você sabe onde dói, o que te dói? Ou até onde você pode ir? O tamanho do seu sim, sua disponibilidade, o seu amor a Deus. Jesus, tenho que correr. O segundo pilar, que é o do jejum. Deixa eu ver aqui. Ah, não, ainda falta coisa da oração para falar, então deixa eu voltar. Só para eu não atropelar. Eu recebi uma plaquinha ali e o barato está louco. Isso é oração. Olha lá, ó.
Meu coordenador intercessor mandou eu meter o pé e esquecer o tempo. Não posso fazer isso não, Dedê. Então, quando a gente tem essa virtude da humildade, né, de reconhecer que nós somos pequenos, e temos também a virtude da pobreza, de reconhecer que tudo, absolutamente tudo é graça, nós fazemos uma oração um pouco melhor. E é por isso que nós precisamos tirar este tempo de fato para reconhecer a ação e a voz de Deus. De nada adianta você ter feito o checklist do seu rosário da madrugada, de ter feito todas as dezenas, as trezenas, ser consagrado a São José, a Nossa Senhora, né? E comparecer à intercessão, se o seu coração está tipo assim, sabe Deus onde, na hora que você está recitando as Ave Marias, os Pai Nossos. E um dos efeitos, né? Algo que o Senhor comunicava para mim, que os efeitos da oração são: a oração eleva o meu coração à vontade de Deus. Ou seja, sem a oração, eu não sei reconhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida. Isso para todas as áreas da minha vida. Quero mudar de emprego, oração. Quero começar um relacionamento, oração. Quero mudar de cidade, oração. Quero iniciar um discernimento de namoro, oração. Quero me casar, oração. Quero um ministério novo, oração. Não existe a possibilidade de você reconhecer a vontade de Deus sem que o seu coração esteja voltado em oração. O segundo efeito: a oração reintegra em mim o que o pecado dissipou e fragmentou. Então, quando eu sustento esse pilar na quaresma da oração, eu consigo com que Deus reintegre em mim aquilo que o pecado dissipou. Já ouviu, para quem fez o Kenosis, talvez essa imagem esteja um pouco mais clara, mas uma das coisas que é falado lá no retiro, e eu vou trazer para a nossa realidade aqui, é que quando Jesus olha para Adão lá no Jardim do Éden, ele não o reconhece mais, porque Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Uma vez que ele peca, se perdeu a imagem. Então, para restaurar a imagem, preciso do sacrifício do Filho, para que olhando o Filho, o Pai consiga me ver. Fez sentido? Adão pecou, precisa restabelecer a figura novamente para que Deus Pai consiga me olhar. Então o sacrifício do Filho vem e restabelece o olhar do Pai sobre mim, porque o Pai não consegue mais me ver. Então preciso da face de Cristo para que o Pai consiga me ver novamente. E o terceiro efeito da oração: ela estabelece o que de concreto eu preciso mudar na minha vida. Então você reza, ora, e às vezes até a sua oração conduzida pelo Espírito Santo já é a resposta. Que às vezes você fica esperando, né? Ô irmão, reza por mim, minha vida está tão difícil. Né? Aí a gente recorre aqui a Nadir, Marlene, Elizabeth, né? Coloca as coisas aí na minha vida. Quando você, na verdade, se tivesse essa intimidade, o Senhor já havia te comunicado a resposta. Amém? Segundo pilar, que é o jejum, né? O jejum, ele é o ato concreto de retirar aquilo que abastece o que é material. Ou seja, você vai ter que tirar a comidinha aí. Aqui na nossa comunidade nós temos uma regra específica, né? Que eu espero em Deus que todos saibam, né? Que geralmente acontece de dia de quarta-feira, num negócio chamado Cela, né? Que é um dos pães dessa comunidade, em que você faz o jejum, faz a prática do jejum, tira uma refeição e fica um tempo sem comer, para que depois você não coma, né? A Thalita trazia isso para a gente semana passada, que você não coma que nem um bicho, né? Para tirar o almoço e bater 3 pratos de janta, né, lindo, amado? Ou então lanchar 6 vezes. Como assim não pode? Que absurdo, né? E quais são os efeitos do jejum? Primeira coisa que o jejum me devolve: o domínio sobre os meus instintos, sobre aquilo que eu sou. Vai dar certo, Igor. Amém. O domínio sobre mim. O segundo efeito que o jejum traz sobre a minha vida:
a liberdade ao meu coração. Nossa, mas como assim eu tiro o alimento e aí ele me traz liberdade ao coração? Simples. Você conseguiu domar você, através de ficar algumas horas sem comer, né? E sem meter o louco, porque às vezes a gente fala assim, vou fazer jejum. Mas aí você passa, a galera da saúde é assim, campeã em ter uma copinha, gente. Campeã. Olha lá, a irmã que é físio sabe. Nós somos campeões em deixar um cafezinho ali. Aí você passa, discretamente você já tomou café. Discretamente você já comeu a bolacha. Discretamente você já fez um lanche. E aí acabou seu jejum, entendeu? Então ele traz de novo essa liberdade ao seu coração. O terceiro efeito do jejum sobre a minha vida. Ele me prepara para vivenciar algo maior. Eu não sei se vocês acompanharam semana passada ou retrasada, em que estavam fazendo memória daqueles irmãos que morreram, né? Que o Estado Islâmico sequestrou, torturou, e aí levou todos eles à beira da praia, né? E decapitou. E aí a imagem que me vinha na cabeça atrás é que o mar depois ficou todo ensanguentado, porque eles não retiraram lá os corpos, deixaram sangrar. E aí acho que depois de dias o Estado Islâmico foi recuperar. E aqui que está a chave. A gente trata e leva às vezes o jejum como é só uma prática, um ato de tirar a comida. Mas na verdade o jejum, até antes daquilo que nós temos hoje, com os padres do deserto mesmo, eles preparavam os padres para enfrentar coisas maiores. Aí você fala assim, mas eu ainda não estou enfrentando coisa maior, tipo o Padre Pio, que vê demônio e o demônio soca ele, arrebenta ele, leva para cima, leva para baixo, leva... É porque sua luta ainda está pequena, entendeu? A sua luta ainda é vencer um pão com manteiga. A sua luta ainda é não passar na copinha e tomar o café. A sua luta ainda é não comer um salgadinho porque você está com fome. Olha lá. Acabou. O terceiro pilar, que é o da caridade. Eu vou acelerar, eu juro que eu vou acelerar. É que pegou aí? Eu achei que era o meu tempo, que já se encerrou também, mas a gente vai ter que terminar aqui. Terceiro pilar, que é o da caridade. Que para nós, Cristo Libertador é um valor. Amém, igreja? E aí esse valor se divide em prova, contando o tempo. Se divide em misericórdia e zelo. Quando nós temos zelo, dedicados a algo ou alguém específico, e que aquilo abastece a nossa vida comunitária, e a misericórdia, lá, quando eu exerço na minha oração a humildade e a pobreza, automaticamente é como se o Senhor imputasse em mim a misericórdia. Porque me dá a condição de enxergar o outro. Pensa, se já é difícil mudar a você, a sua condição, imagine converter o coração do irmãozinho, que não é nem sua função, que no caso é de Deus, e a gente fala isso na oração de Santo Elias. Lá na passagem de Coríntios, né, quando Paulo descreve belíssimo, né, lá no poema, que os casamentos usam, né, e descrevem essa coisa toda do amor, né, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse 1 milhão de coisas, se eu não tiver amor, nada que eu faço vai valer. A questão é, as tuas penitências estão te levando a amar mais? Ou é só uma coisa erradicada? Para que você faça cumprir a tabela de uma boa quaresma vivida. Estão te levando a ter mais zelo pelo seu ministério? Estão te levando a ter mais zelo pelas coisas que Deus tem te dado? Estão te levando a ter mais zelo pela sua casa? Estão te levando a ter mais zelo pelos dons que o Senhor tem derramado pela sua vida e na sua história? Estão te levando a ter mais zelo e misericórdia com o amor que é derramado nos irmãos? A ter paciência? O amor precisa ser traduzido em atos.
A caridade nada mais é que um amor profundo, uma benevolência. Efeitos da caridade sobre mim. A caridade, quando arraigada, que de fato ela é uma virtude teologal, que a gente precisa da graça de Deus. Toda vez que fala virtude teologal, a gente precisa da graça de Deus. Quando a gente vai falando de virtudes morais, você precisa do seu esforço, mais a graça de Deus. A caridade, você necessita muito da graça de Deus. E como é que eu vou pedir se eu não oro? Como é que eu vou pedir se quem ora por mim é o Padre Paulo Ricardo às 7 da manhã? Ou o terço com as irmãs do Instituto Hesed? Não estou falando que essas coisas são ruins, tá? Rezar com o Frei Gilson é maravilhoso. Ouvir o Padre Paulo Ricardo dá vontade de ficar ouvindo só ele falar. Mas e a nossa intimidade? Senão a gente vira, querendo ou não, os publicanos de segunda-feira, que vai lá na frente do sacrário, Senhor, porque eu sou muito boa, porque isso na minha vida, né? Lá no retiro a gente fez uma encenação em que eu tinha que acusar Jesus, né, Dedé? Dedé até chorou. Eu e a Nadir, a gente tinha que acusar Jesus, porque de fato às vezes a nossa oração é uma oração acusatória, é uma oração de pedinte, mas não de pedinte humilde, pedinte soberbo, que não tem nada, mas quer, né, subir nas tamancas para pedir algo para Deus. Porque você não me dá? Porque você não faz isso? Como se seus planos fossem muito melhores que o dele, né? Uma coisa louca. Segundo efeito da caridade sobre mim, ela me insere no ventre trinitário, pois essa é a essência da Trindade. Já ouviu aquela história de que a Trindade é o amor que ama e que se derrama no amado e no amante? E eles vivem isso. Porque é isso. Quando nós vivemos a caridade, né? A gente até lembrava nesse final de semana da Francisca da Oasis, que gosta muito do termo ventre trinitário, né? Morada trinitária, de que nós somos berço da morada trinitária, que nós precisamos voltar a este amor trinitário. E o terceiro efeito, me leva a gastar a minha vida por amor a Deus. Aqui eu deixo com que meu amor não seja mais condicional, mas passa a ser existencial. Aquilo que Deus quer é aquilo que eu quero, aquilo que Deus faz é aquilo que eu quero fazer, aquilo que Deus anuncia é aquilo que eu desejo anunciar. Eu tenho uma vida unida ao coração de Deus. Mas se eu não passo pela oração, se eu não passo pelo jejum, se eu sou alguém ainda que é dependente da oração dos outros, se o meu jejum ainda não é um ato concreto de amor a Deus, e se eu não rezo para que Ele possa ser sustentado, a minha caridade vai ser uma caridade imperfeita. Ou vai ser caridade para que, como assim nós lemos na passagem de Mateus 6, seja algo para os outros verem. Nossa, como tem ministério. Nossa, aquela irmã, né? Vai na igreja e faz e acontece. Mas o coração, o amor, a entrega. Que nós possamos, nessa adoração, de fato perguntar a Deus como estes pilares estão dentro de nós. Se você ainda é dos que mete o louco, de que ainda não faz o que tem que ser feito, pergunta para Deus. E aí a gente vai pegar esses papeizinhos, que eu não esqueci deles, e a gente vai levar lá no altar. E aí você vai chegar mais perto, mais próximo, não sei como você vai fazer, mas você vai pegar esse papelzinho e vai levar para Deus. E vai pedir de fato para que neste deserto que você está vivendo, com esses 3 pilares, se de fato o seu coração tem sido entregue, se de fato nesse deserto que você tem passado, que espera em Deus que não é o deserto que você tem se enfiado, porque até isso o Espírito Santo nos condiciona, tá?
eu quero fazer uma penitência quaresmal, já comecei, posso mudar e tudo mais. A nossa penitência nos deve levar àquilo que o Espírito Santo deseja modificar nas nossas vidas. Não adianta eu, inventar 900 dezenas, trinzenas, tomar banho gelado, acordar de noite, dormir no chão, né? Infinitas podem ser as penitências, mas elas precisam me levar a amar mais, a experimentar mais de Deus, a me desacostumar com aquilo que é sobrenatural, para que eu possa experimentar todas as vezes e me apaixonar todas as vezes, não com um amor imaturo, não com um amor ingênuo, mas como quem de fato deseja atravessar esse deserto consciente da sua fidelidade, consciente do seu amor. Porque até o último dia das nossas vidas seremos peregrinos. E até o último dia das nossas vidas iremos precisar do amor e da bondade de Deus, da sua graça,